Alô, galera apaixonada do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte. Antes de eu apresentar a nossa convidada, não esqueça de se inscrever aqui no nosso programa no YouTube e ativar o sininho para receber em primeira mão todos os nossos conteúdos, tudo que vem acontecendo e o que vai acontecer no nosso podcast. E também nos ajude a fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, enviando esse vídeo para amigos e amigas também apaixonados pelo esporte. Lembrando que também estamos no Instagram, @DNA do Esporte SCS. E o tema de hoje, galera, vai ajudar muitos atletas e a família desses atletas, porque vamos falar hoje de psicologia no esporte, que é uma área de estudo de psicologia que visa promover a melhoria da qualidade de vida e desempenho esportivo dos atletas. Os estudos em psicologia do esporte analisam duas vias. A primeira via é de que maneira e pensamentos ou comportamentos afetam o desenvolvimento esportivo de um praticante. A segunda via faz o caminho inverso, analisando de que maneira a prática de esporte influencia no humor, pensamentos e comportamentos dos praticantes. Embora tenha suas origens no esporte de alto rendimento, é possível aplicar técnicas de psicologia do esporte para auxiliar atletas do cotidiano a ter uma relação de bem-estar com sua prática esportiva, facilitando aderência a hábitos ao se exercitar. Eu tenho o prazer de receber aqui no DNA do Esporte SCS a psicóloga Fabiana Nascimento. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de psicologia esportiva. Vamos botar ordem nisso aí, tem um monte, mas eu tenho um monte de questão que eu quero saber também. Legal. A Fabiana é psicóloga clínica desportiva, graduada em pedagogia, graduada em psicologia, especialista em psicologia do esporte, especialista em TCC para alto rendimento, quero saber o que é isso, tá? Curso de gestão de clubes de futebol pelo Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Fundadora e diretora da Clínica Fabiana Nascimento. Psicologia clínica e esportiva. Psicóloga do Nacional Atlético Clube. Já falei, seja bem-vinda, mas tem que ser para dobrar a amizade. Seja muito bem-vinda de novo. É um tema que a gente pode falar que é um tema bem moderno, bem atual, né? E só dá uma mostra para fala para nós aqui o que quer dizer a psicologia no esporte. Psicologia no esporte é diferente daquela psicologia que a gente conhece, que é a psicologia clínica, né? A psicologia clínica cuida dos transtornos, das questões de saúde mental. A psicologia esportiva, ela cuida do comportamento da pessoa dentro do esporte. Então, como que aquela pessoa se comporta e o que aquele esporte traz para aquela pessoa. A gente está falando de todas as emoções, todos os sentimentos, saúde física e mental. Então, é essa a diferença. A psicologia esportiva, ela cuida da pessoa dentro do esporte. E bota a ordem nele, né? Bota a ordem, é isso mesmo. Especialista em TCC para alto rendimento. Explica para a gente. TCC é um método na técnica de cognitivo comportamental. Então, a gente estuda como que a pessoa se comporta através do sentimento, através do pensamento. Depois que ela teve um pensamento, aconteceu uma situação, então ela tem um sentimento e aí ela tem um comportamento depois disso. Então, a gente estuda o TCC no esporte, é isso. A gente estuda como que a pessoa se comporta dentro do esporte.
Então, é uma pós-graduação que eu fiz só para alto rendimento, só para o esporte. E alto rendimento? Hoje você trabalha com alto rendimento, né? Com alto rendimento. No nacional. Isso. Conta um pouco desse trabalho pra gente, antes de a gente entrar no 328.9 perguntas. Tá. No nacional é um clube, né? Então, quando tem um psicólogo dentro do clube, a gente trabalha para o grupo. Então, todas as atividades feitas dentro do clube são para o grupo todo. Então, a gente pode cuidar desde da pessoa que arruma ali as roupas, até o dirigente e os atletas. O foco são os atletas, mas a gente pode cuidar de todo mundo. Mas o foco com os atletas, então a gente cuida deles assim. A gente visa o esporte como grupo. Então, tudo que acontece dentro do grupo, como eles se comportam dentro do grupo. Se o grupo está um pouco dividido, a gente mostra para eles que o grupo está dividido para unir, porque ninguém vai conseguir jogar, por exemplo, se o grupo estiver separado. Então, a gente une o grupo. Então, sempre mostrando para eles, né, como que eles estão, e também no individual, porque se o individual não estiver funcionando, também, né, reflete lá no grupo. Então, é esse o cuidado dentro do clube. Ó, aí vamos fazer um trabalho em grupo, certo? Certo. Aí o grupo tá todo dividido. E se tem uma treta só de dois? E acontece bastante isso. Então, pois é. Então, a gente tem que fazer eles se entenderem e primeiro mostrar para eles que ali é o trabalho, né? Então, tem que deixar um pouquinho lá do pessoal de lado e se comportarem direitinho ali no trabalho. Mas acontece muito de levarem pro lado pessoal, acontece bastante. Onde tem muitos meninos, né? A molecada assim mais nova, acontece bastante. Mas aí a gente conserta. A gente mostra para eles que ali eles têm que trabalhar juntos, não tem jeito. Tem que deixar as desavenças de lado, porque eles vão ter que trabalhar juntos. Então, é isso. Aí Mas o trabalho não é feito deve em ser cima fácil, disso. não. Não. Pessoa, uma coisa que vira pessoal. Mas tem que acertar o pessoal dos dois para depois engajar eles no grupo ou no geral. E geralmente, Fabiana, o pessoal toma partido, né? Exatamente. Aí o grupo divide. É aí que começam as Aí divisões. o pessoal toma partido, vou para um lado, eu vou para o outro, aí deve complicar o grupo, né? Exatamente, o grupo fica dividido. E aí como que joga bola, por exemplo, com um grupo dividido? Aí começam as questões, e aí que a gente tem que cuidar. Essa é uma das intervenções. A gente faz muitas intervenções dentro do grupo, mas essa é uma das intervenções. No futebol deve ser mais complicado, porque quando eu dirigia o judô aqui de São Caetano do Sul, e alto rendimento, eu pegava o sub-20, sub-18, 20, que era tudo junto ali, e eram então essas duas pessoas que eu não vejo. Mas quando tem esse problema, eu também era psicólogo. Né? Um pouquinho Lógico, psicólogo. ficava no tatame, vai se entender, aí eles se matavam lá dentro do esporte, é lógico, até resolver a questão. E na maioria das vezes resolvia. Dava certo? Dava, mas quando não dava, ele saía no braço. Aí nós tínhamos que intervir, mandava os dois embora, vai para casa, vai dormir, vai descansar, pensar no que aconteceu, volta daqui uma semana. Aí eles voltavam mais calmos, né? Porque deixou pensar, né, no que estão... Porque é muito complicado. Você cuidar do grupo. Já é difícil você fazer a gestão de pessoas, né? É super complicado, porque ninguém pensa igual. A criação deles são muito diferentes. Pode até ser parecida, mas uma não é igual da outra, né? Então, você conseguir conciliar, fazer as pessoas entenderem, os atletas, né? Que a maioria dos atletas de alto rendimento é uma idade que é triste, né? Você pega dos 14, 15 anos até os 19, 20 anos deles, eles acham que são os soberanos. Deve ser complicado. Agora, você já falou, né? Como o trabalho da psicologia funciona, assim, nós falamos da molecada, tá vendo? O pessoal mais, vamos colocar ali, o pessoal que está mais maduro, está mais profissional. Temos também esses problemas com eles? Tem.
Às vezes muda um pouquinho o teor da conversa. Por exemplo, assim, com o pessoal mais velho, o que acontece? Às vezes um é de São Paulo, o outro é de um outro estado. E aí tem os problemas de brincadeiras, porque um está acostumado com um tipo de brincadeira e o outro já não aceita. Então acaba que acontece essas mesmas desavenças com os mais velhos também. Também, né? Então a gente tem que intervir de qualquer jeito, com todo mundo, não tem jeito. Então, aqui nem na Copa de 2002, com o Rivaldo e o Ronaldo, né? Você sabe dessa história? Que a imprensa começou a falar que um não passava para o outro, que queria ser artilheiro, né? Aí fizeram uma reunião lá antes de um dos jogos, que semifinal. Não, porque vocês têm que pensar no grupo. Se o outro tá melhor, tem que passar. Ah, não, pode deixar. Acabaram, foram o campeão. Aí perguntaram para os dois, né? Isso aí, eu vou passar a bola, coisa nenhuma, eu vou fazer meu gol aqui, não resolveu nada, mas foram campeões, né? A psicologia, até quanto que ela interfere na performance do atleta? Então, a psicologia, ela interfere muito, mas, por exemplo, assim, não é porque tem uma psicóloga dentro do clube que aquele time vai ganhar. Porque, por exemplo, assim, primeiro que se tiver psicóloga nos dois clubes, então não é a psicologia lá dentro que vai fazer um time ganhar. Mas o time que vai ganhar é o time que vai estar melhor equilibrado emocionalmente falando. Então, é nesse sentido que a psicologia interfere. Então, interfere 100%, porque se o mental não estiver ajustado, o físico não aguenta. Tem uma frase que a gente fala que é, quando o corpo não aguentar, a sua mente vai te ajudar. Então, é isso. Se a mente não estiver equilibrada, o físico pode falhar. Então, é nesse sentido que a psicologia tem que estar presente ali. Isso me lembra muito que eu fiquei um ano. Fui fazer um treinamento específico de judô no Japão, né? E quando eu cheguei lá, a gente estranha tudo, né? Fuso horários, né? Mas principalmente a forma que eles faziam o treinamento, para ilustrar o que você falou, né? Então, a gente fazia 3 vezes por dia, 3 períodos por dia o treinamento, e o último parte da tarde era um treinamento de randori, que são as lutas, né? E aqui a gente costumava fazer, num treino, 5, 6, 7 lutas, né? Lá era 15, 16 lutas. Aí um dia eu perguntei, né? Não é muita coisa? Ele falou, não, porque tua parte física aguenta até um tanto. O para frente, você vai ter que usar a tua mente, teu psicológico, para assimilar o que você está aprendendo nos outros períodos. E é uma verdade, né? É bem bacana. E benefício. Qual que é o benefício que a gente traz para cada atleta, assim, ele tinha, que a vida inteira é assim, a molecada vem, aprende a jogar futebol, vem jogando, vem passando pelas categorias, a hora que chega num sub-20, aí que entra o seu trabalho, um trabalho de psicologia, né? E a correção disso aí? Então, o ideal é que comece com a psicóloga esportiva desde lá da base, desde a escolinha. O certo é ter a psicóloga acompanhando desde o começo, para já ir, né, tudo nos conformes. Mas a maioria não começa, então aí realmente tem que fazer a correção. E corrigir é muito pior, né? É muito pior. Porque ele vem a gente fala barda, a gente vem já com as coisas erradas lá de trás, então você tem que fazer uma lavagem cerebral para começar a colocar. Tem que ir ensinando. E assim, quando são pequenos, a gente tem que ter também muito contato com os pais, porque às vezes a criança tá bem, mas os pais cobram demais. Isso nós vamos falar daqui a pouco, a gente vai falar depois. É o pior. É o pior. Galera, não esquecendo aí, você que quer ficar bacana, quer ter qualidade de vida, ó, vamos assistir aí os nossos apoiadores, tá? Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte.
Spa da Riqueza nós temos drenagem linfática, reflexologia podal, shiatsu, liberação miofacial para quem é atleta e também para futuros atletas, diminuindo dores e tensões musculares. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Galera, voltando aqui com a Fabiana, psicóloga do Nacional, muito bacana. A produção me informou que nós temos um vídeo, vamos assistir esse vídeo aí? Cresci escutando meu pai me falando que parte da população que te cerca, parte dos seus amigos, dos seus familiares, são verdadeiros ladrões de sonhos, porque eles não acreditam, eles não buscam, e eles não querem que você alcance, porque eles sabem que você vai atrás. Então, eles vão ali te roubar esse sonho. Olha, não vai dar certo. Não faça. Desse jeito não tem jeito. E sabe qual que é um dos grandes medos dos ladrões de sonhos? Você conseguir. Porque se você conseguir e ele não conseguir, ou você vai incomodar ele, porque você vai ter que tirar ele da zona de conforto dele para ele fazer alguma coisa também, ou ele vai ficar se sentindo muito mal porque você conseguiu e ele não. Esse tipo de pessoa se incomoda só de você sonhar. Sim. Sem palavras, né? Mas é uma realidade, não é? Sim. Acontece isso mesmo? Acontece. Esse vídeo tem muita informação, porque assim, primeiro essa questão dos sonhos, né? Se a própria pessoa não acreditar nela, ela não consegue alcançar o objetivo, né? Que no esporte é vencer. E a gente se cerca de pessoas, até eu falo para os atletas que eles têm que ter feedback das pessoas que eles realmente confiam, justamente por isso. Porque vai vir o feedback positivo, mas também vai vir o negativo. Mas a pessoa ela tem que estar tão firme a ponto dela aceitar, saber ouvir o feedback negativo e continuar a jornada. Então, não roubaria o sonho. Então, o feedback serviria para ela dar um passo, né? Corrigir o que ela fez de errado e dar um passo para frente. Então, sim, mas acontece muito isso, da pessoa falar que não vai conseguir, desmotivar. Ela mesma. Ela mesma ou outras pessoas. Primeiro lombadinha que acontece, primeiro tropeço, não vou conseguir. Não consigo, é. E às vezes ela tá vindo de uma sequência de vitórias e aí vem a primeira derrota. E aí ela não consigo mais fazer como eu fazia antes. E aí a gente entra com a intervenção. Não consegue lidar com a pessoa,
não consegue lidar com a frustração Exatamente. Aí da a gente- primeira derrota. Na primeira derrota. Aí a gente entra com a intervenção para entender por que aconteceu aquilo, por que ela está se sentindo daquele jeito, porque pode ser medo. Às vezes o medo, a gente fala que medo tira performance, porque quando você está com medo, um exemplo, a bola está vindo, a criança ou até o adulto, ele quer se livrar da bola logo, porque ele está com medo do pessoal gritar, do treinador, dos amigos, então ele se livra logo da bola. E aí ele começa, a performance cai. Porque toda hora que a bola vem, ele não faz mais aquela jogada bonita que ele fazia antes. Aí entra nessa situação de e agora? Eu não consigo mais fazer. Mas é porque ele está com medo. Aí a gente entende, mostra para ele, a gente traz para a consciência. Olha, o que está acontecendo aqui é que você está sentindo medo. A gente vai entender o porquê que está esse medo. E aí corrige. Aí ele volta a ser aquela pessoa, não tem medo mais da bola, volta à performance. Então, por isso de ser tão importante essa questão do feedback de pessoas confiáveis. Medo de errar, né? Medo de errar. Eu tinha um atleta que era isso aí também. Você sabe que ele ia competir em lugar muito cheio, acabou Trava. o menino, acabou, não ia. Não ia. E para conseguir reverter isso aí, eu lembro que a psicóloga gastou um tempo, mas não ia. É complicado, né? Já a mente da pessoa complica, né? As coisas tão simples, mas acaba complicando, né? E aí eu vi também no vídeo, quando ela falou tem muito assim, o jovem, criança, jovem, adolescente, tá num esporte, porque de repente esse esporte nem era o que ela queria fazer, mas sim era o sonho do pai. E aí, como lidar com isso? Então acontece. Que chega na frente, ele vai acabar descobrindo que ele está querendo que o pai cumpra o sonho dele, que ele não conseguiu realizar. Não é bem isso mesmo? Exatamente. Acontece dentro do próprio esporte. Isso, por exemplo, assim, a criança joga de atacante, mas ele queria jogar de goleiro. Só que o pai quer que ele seja atacante porque dá mais visualização. Então, já aconteceu de chegar no meu consultório, menino, sentar na minha frente, ficar chorando e falar assim, no finalzinho já da sessão, não conseguiu falar nada, no finalzinho falou, eu quero jogar de goleiro e meu pai quer que eu jogue de atacante. A criança saiu correndo, falou e saiu correndo. A gente tem um problema aí, porque assim, tem que falar pro pai, olha pai, tá acontecendo isso, seu filho ele não quer ser, né, atacante. Então acontece dentro da própria modalidade e também acontece fora. Então esse exemplo, né, de, poxa, eu queria jogar basquete, mas meu pai quer que eu jogue futebol, por exemplo. Então, a criança vai jogando até um limite, mas aí chega uma hora que ela não quer mais aquilo. E aí acontecem várias outras situações. Por exemplo, como que eu vou falar pro meu pai que eu quero trocar de esporte? Porque eu vou frustrar meu pai não vai mais gostar de mim, ele vai ficar chateado. Meu pai investiu muito nesse esporte, meus pais gastam muito dinheiro. E aí a criança não fala. Só que aí chega no limite. Então, aí a gente também pode ter essa intervenção com os pais, com a família, ajudar a contar, trocar de esporte. Mas o ideal é que a criança, quando é pequena, que ela participe de vários esportes, que ela se teste, para ela saber qual esporte... Qual esporte que ela quis Não fazer. ela jogar bola porque o pai queria ser um jogador e não conseguiu e está lá colocando todas as expectativas no filho. O ideal é que a criança, né, vá, teste todos e fale, gosto mais desse. Mas nós ficamos frustrados, os pais ficam frustrados mesmo. Fica. Porque eu fui atleta de alto rendimento de judô, né? E nenhum dos meus 3 filhos, até coloquei de pequeno, mas nunca interferi muito. Tanto é que eu nem dava aula para eles. Eu preferia sempre que outro professor, em outro horário que eu não estivesse, que ministrasse as aulas para eles. Mas nenhum seguiu. Agora só o pequeno... Ele fez judô também, que fazia junto com a escola, que não, fez natação, fez mais não sei o quê. Aí ele falou, eu quero jogar futebol. E tá jogando futebol, é outra história. Mas nós ficamos meio frustrados, né? Porque tem a vida dentro do esporte e o sonho é que realmente um filho venha e faça a sucessão em cima disso aí. Não só no esporte, até na profissão, né? Até profissionalmente... A gente prepara nossos filhos, que eu não acho nem que é certo, eu acho que é errado. Mas a gente quer a segurança deles, a gente quer tudo. Fala assim, isso aqui a gente sabe, qualquer coisa a gente está ali amparando. Mas eu acho que é super errado, né? Ele tem que escolher a profissão dele, ele tem que escolher o esporte dele. E acho que a gente acaba complicando a vida deles, não é bem por aí? Exatamente, é como a empresa, né? A família tem uma empresa e quer que um dos filhos, normalmente o mais velho, né, dê continuidade. Mas ele gosta daquilo.
aquilo. Ele vai falir a empresa se ele não tiver. Mas a gente vê muito caso hoje que os filhos, eles acompanham tudo. Aí no caso da falta do pai, que era o manda-chuva, a empresa, vai e acaba quebrando. Acaba quebrando, porque te vê, aí vai perceber, não era aquilo que ele quer. E ele deve, e as próprias que devem ficar muito triste com isso, né? De ter que, é o que você falou, a frustração de, vou frustrar meu pai, vou deixar meu pai triste, vou deixar minha mãe triste. E acaba complicando o negócio. Então, e o trabalho com os pais? Então, o trabalho com os pais começa desde lá no começo, né, quando a criança entrou na escolinha. Só que os pais, eles, em alguns casos, eles atrapalham muito. Justamente, uma das coisas, né, que atrapalha é isso, de o pai queria jogar bola, não conseguiu jogar, colocou toda a expectativa no filho. Então, ele se coloca no lugar do treinador, muitas vezes. Porque ele treina o filho, ele fala, faz assim. Então, vamos supor, a criança pequenininha está num campeonato. O pai fica gritando com a criança ali do na lado beira. de fora. A criança, ela olha para o pai e para o treinador. Ela não sabe se ela faz o que o pai está falando ou o que o treinador está falando. Se eu não atender meu pai, depois meu pai não fala comigo, vai me dar um monte de bronca. Se eu não atender o treinador, é ele que vai me dar bronca. O que eu faço agora? Só que assim, esse é um problema pós. Só que ali no momento, a criança está jogando, ela olhou para o pai, ela já perdeu o lance. Então, ou seja, a gente tem muito problema. Então, a gente tem que orientar os pais de como eles devem se comportar, né? Uma sugestão de como os pais devem se comportar. E a gente fala tudo isso. É um trabalho muito grande com os pais para explicar as coisas que os pais não podem fazer. Uma delas é essa de ficar ali querendo ser o treinador, né? E outra coisa, o pai ele tem que se colocar no lugar de pai. Então, o pai é o apoio emocional. Então, tá ali pro filho, então, ganhou ou perdeu, o pai sempre tá ali, abraçar, falar que tá tudo certo, que tá vendo o desempenho, que viu quanto o filho jogou bem, e não dando bronca ou querendo realmente tomar o lugar do treinador. Porque a criança, ela vê o pai como pai. Então, quando o pai começa a falar sobre esporte, né, dando as dicas, a criança começa a achar que o pai não gosta dela. O meu pai só gosta de mim pelo que eu faço. Então, aí a gente vai para um exemplo de... ganhou o campeonato, o pai posta foto em todas as redes sociais, fala, meu filho, perdeu o campeonato, não posta foto falando assim, hoje não deu, mas tá aqui meu campeão. O pai não faz isso. Então, a criança passa a entender que ela só tem valor pelo que ela faz, não pelo que ela é. Pelo que ela faz de bom. De bom no esporte. Se ganhar. Se ganhar. Porque se não ganhar... Ele fica tão frustrado que esquece de tudo, esquece. né? E aí acontece assim, do pai não falar com a criança por uma semana, aí a criança vai fortalecendo. Acontece isso mesmo? E acontece assim, não é pouco. Então, a criança entende que ela tem que ganhar, que ela tem que estar ali sempre ganhando. Mas dentro de um esporte coletivo acontece isso? Dentro do esporte coletivo. Então, a gente tem um problema aí. Porque a criança entende que ela só tem que ganhar. E assim, aí está expondo para a família, a coisa cresce. Então, a criança entende que ela tem que sempre ganhar. E o pai só gosta dela se ela estiver no esporte. Então, se perder, além de o pai ficar sem falar com a criança, ele se sente um fracassado. A criança começa a se perder. Então, os papéis se perdem. Porque o pai tinha que estar ali dando apoio emocional. Falando, não, só foi um jogo, perdeu, mas vai ganhar no próximo. E o pai não, o pai fica sem falar com a criança, o pai cobra. A criança sai derrotada do campo, em vez do pai esperar para falar no dia seguinte. Porque não é que o pai não vai falar. O pai vai falar, você quer conversar? Mas espera o dia seguinte, espera a criança estar pronta. Não, a criança sai derrotada de dentro do campo. E fica mais o treinador já falou, ainda. E o pai vem falar. Então, é muito complicado. A gente tem que ensinar os pais a sugerir como se comportar. Outra coisa que acontece é o pai que promete assim, se você fizer um gol hoje, eu tô falando do futebol, mas em qualquer esporte pode acontecer. Você tá né? me falando, eu tô vendo tudo que aconteceu essa semana. Se você fizer um gol, eu vou aumentar a tua mesada, vou fazer tal coisa, 2 gols eu faço isso. Eu vi isso só esta semana. Aí, o que acontece? Vamos supor, né, esse exemplo do gol. Se você fizer um gol, a gente vai no restaurante que você gosta. Aí a criança, ela fica tentando fazer um gol a qualquer custo. Então, vamos supor que ela tá lá na cara do gol, tudo. Mas ela tá marcada. E o amiguinho tá do lado sem marcação. O que ela faz? Ela não cruza pro amigo fazer o gol. Porque ele ou ela tem que fazer o gol, porque o pai prometeu que eles iam no restaurante. Então, a criança tenta fazer o gol. Perdem o gol, perdem o campeonato, perdem o jogo, porque o pai fez uma promessa. Então, não é assim que incentiva. Mas eu falei para incentivar, mas... Isso não é legal. E pior ainda é quando tem pais que têm acesso, por exemplo, né, ao vestiário, e fala assim, se vocês ganharem hoje, e aí não fala só pro filho dele, aí expande ainda o problema. Então vira uma guerra. E aí? Aí a gente tem que falar que não pode fazer isso de jeito nenhum, nem com o seu filho, muito menos lá, que tá atrapalhando e tal.
Porque isso não é um É incentivo. o bicho. É o Pera bicho. aí, se vocês ganhar, vai ter um bicho Vai para ter um cada um aqui. E aí atrapalha tudo, porque todo mundo fica tentando fazer gol, se matando. Aí perdeu o coletivo, perdeu todo o trabalho feito pelo treinador, porque aí vira uma guerra entre eles. E aí outro time percebe que está tudo desorganizado. Então, trabalho com os pais, assim, é essencial. Desde o comecinho, quando a criança inseriu a criança no esporte, procura um psicólogo para as orientações. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com os pais, com a criança, com o adolescente. Mas é bem complicado. Nossa, agora, como diz o Marcelo, fiquei bege. E às vezes o pai De fala... saber. Às vezes o pai fala assim, eu já faço tudo isso, e agora? Falo, calma que tem conserto, mas aí a gente vai devagar cuidando. Não, porque... você está falando, eu estou vendo tudo que acontece na escolinha do meu filho, né? Eu não dou muita bola, eu torço, eu faço tudo, posso até ter feito alguma coisa inconsciente, mas não lembro de ter, faz um gol que você vai ter tanto, isso eu não lembro. Mas eu vejo muito isso, principalmente, não só em jogo, não só em campeonato, no próprio treinamento deles. Fica o pai lá, uma gritaria do lado de cá, faz isso, faz aquilo, e o professor do outro lado, que vira uma guerra. Tem até um molequinho lá mas ele é muito, muito assim, tudo que ele faz, ele pega, faz e olha pro pai. Aí, pega, faz e olha pro pai. É isso. É medo do pai não aprovar. Em alguns casos, eu combino com os pais e com a criança que eles têm que fazer um sinal. Então, por exemplo, assim, alguma coisa que eles gostam de assistir, alguma coisa que eles têm em comum. Então, assim, quando a criança perdeu o gol, por exemplo, aí eles fazem aquele sinal para saber que é para a criança continuar e não ficar achando que o pai tá bravo, para a gente começar a reverter essa situação. Porque é isso, a criança faz uma coisa, olha para o pai. Primeiro que ela perdeu já ali todo, né, o que está acontecendo, porque ela está preocupada com o pai. E não adianta, a criança tem que ser resiliente, os adultos também, né, adolescentes e adultos, tem que ser resiliente, porque o que vão olhar, né, o que acontece com você depois que você perdeu um gol? Você continua jogando ali porque você está ali presente e vai, né, continuar e vai conseguir fazer outros gols e tal, ou você se perde? Porque ali você olhou pro seu pai, se o pai tiver com uma cara de, nossa, você fez besteira, acabou o jogo para aquela criança. Uma cara de bosque. Exatamente, acabou o jogo para aquela criança. Pode tirar, substituir, porque ela não vai mais conseguir. Até a posição corporal fica introvertida. E eu vejo muito também, Fabiana, o pai que dá uma dura na frente de todo mundo. Isso deve acabar com a criança, né? Com a criança, com o jovem. Sim, na frente de todo mundo. Exatamente. Na frente dos amigos, tomou uma dura, daquelas duras bem... E tem criança que até funciona com gritos, tal, assim como os adultos, né? A gente vê jogadores aí famosos que, se o treinador dá uns gritos, funciona. Se não dá, mas tem criança que não. Você tem que até ajoelhar na direção da criança, falar olhando no olho, mas assim, na mesma altura, tem que ter toda uma postura. Então, o treinador também tem que ser muito... Tem que saber lidar com criança. A pessoa que treina tem que criança, ter uma didática, ainda mais... Eu vou mais uns anos atrás, vamos botar 20 anos atrás, 25 anos atrás, era uma coisa. Porque a criação já era muito diferente. A criação mais severa, os pais bem ogro, né? Aqueles bem animalzão. Então, você vinha de uma criação que a molecada aceitava aquilo porque era em casa. Então, vira a rotina, você tomar uma dura para crescer, tomar uma bronca. Hoje não tem isso. Se você nem bronca, se você falar um pouco mais alto, dependendo da criança, acabou, não quer ir mais, não vai, e o pai não leva. A criança falou, não vou, não quero ir porque aconteceu alguma coisa, e o pai não insiste. Aí, quantos talentos que não devem ficar pelo caminho agora por causa dessa situação? Por isso que tem a Fabiana, não é? Por isso que tem eu aqui para ajudar. E tem treinador que não entende isso. Fala, meu jeito é assim, vou gritar com todo mundo. Só que não é assim. Ele tem que entender e conhecer cada atleta dele ali para saber como colocar uma motivação em cada um. Eu sei que tem que ter muito grupo na mão, muito grupo, saber que aquele grito que ele está dando não é bronca. Isso. E sim incentivo, precisa inverter só que a criança tem que saber, ele tem que ter o grupo na mão, as crianças na mão, para a criança saber
que não é bronca. Exatamente, continuar ali no jogo, exatamente isso. Isso é bem legal, Fabiana. Eu vou levar você lá para cuidar daqueles pai doido que tem lá, viu? Pode levar. Porque às vezes eu fico com raiva de ficar com aquela gritaria lá. Primeiro que eu não consigo concentrar no jogo. Exatamente. Eu que tô Pensa a criança. fora. Né? Exatamente. Tem umas fotos aí. Põe aí para a doutora Fabiana falar para nós. Esse é o pessoal do Nacional, esse é o grupo do Sub-20 do Nacional. Os meninos. Aí eu estava assistindo um treino, observação de treinos, que a gente observa como eles estão se comportando. Aí é lá no Corinthians. Ah, pelo amor de Deus, Marcelo, você que pôs essa foto de propósito. Aí é lá na clínica, é o treino que os meninos fazem, porque na clínica a gente faz treino cognitivo com eles também, né? A gente cuida do mental. Esse negócio aí acho que chama futebol, não, como chama esse tapete aí que usa? Isso aí é bacana de fazer isso aí? A gente tem uma plataforma lá na clínica, né? Então a gente dá treino cognitivo, porque depois que a gente cuida do emocional, a gente pode fortalecer eles com algumas técnicas. Então a gente usa o tapete, usa a plataforma, usa bastante coisa lá para ajudar eles nesse depois que tá tudo equilibrado no emocional. Aí é um pouquinho de foto da clínica. Aqui era uma palestra para treinadores, isso é lá dentro do Nacional também. Fabiana Nascimento. Agora tem, ó. E isso tem bastante, eu sei que tem bastante, e eu acho que é um assunto polêmico e complicado. O bullying dentro do esporte. Como tratar o bullying dentro do esporte, ou a criança que sofre bullying. E vou mais longe, não só o que sofre, mas o que pratica o bullying. Então, o que sofre, a gente tem que fortalecer, porque normalmente o que pratica, ele vai continuar praticando. A gente tem que, né, educar os dois, a gente fala que é a psicoeducação. Então, a gente conversa com os dois e explica, né, mas assim, a gente tem que entender o porquê que um está praticando, o que está acontecendo com a família dele, com ele, quais são as emoções que eles estão sentindo, por que ele está tão incomodado com um amigo e está praticando bullying. E o que pratica a gente tem que fortalecer. É como no colégio. A criança que sofre bullying, a gente tem que fortalecer ela, porque senão ela fica cada vez mais, né, intimidada e o bullying cresce. Então a gente tem que fortalecer quem está sofrendo e psicoeducar quem está fazendo o bullying, até equilibrar. Mas é uma situação também bem difícil, porque normalmente esse que faz o bullying, ele também tem os aliados, porque o grupo divide. Então, é a mesma coisa da divisão de grupo, só que pior, porque daí tem o bullying envolvido. E o bullying, tanto o bullying, mas e a questão, aí eu já não sei, homossexualismo. Acontece também. Aí a gente tem que cuidar das questões homossexuais, a gente tem que trazer conhecimento. Quando começa uma coisa muito gritante, assim, por exemplo, esse tema, se começa a aparecer bullying, começa a aparecer alguma coisa, a gente tem que parar tudo que está fazendo, vamos fazer uma palestra, explicar, conversar, e aí a gente faz a psicoeducação através da palestra, com um dirigente, com um pai, com um atleta, dependendo da idade, com todo mundo. Pode ser junto e separado, mas a gente tem que fazer um trabalho em cima do que está acontecendo, e aí... Que eu acho que a pior coisa, isso aí deve ser uma confusão no grupo todo, né? O futebol, principalmente, é muito machista ainda com essa questão. Então, tem umas coisas que são muito assim, machistas. E tem gente que fala que aceita, mas por trás não, né? Ali fica difamando a pessoa ou tentando mandar embora, diminuir, tentando tirar a pessoa. Então, é bem complicado, a gente tem que cuidar. Então, é psicoeducação, o tempo todo, atenta a tudo que está acontecendo e orientando o pessoal. Ah, deve ser complicado, hein? Ô, galera, ó, dica do dia aí. Você que gosta de um hambúrguer, não tô falando para atleta, que atletas falam que não pode comer hambúrguer. Mas, ó, eu tive lá, fui muito bem recebido, o pessoal me tratou muito bem. O pessoal do Baby Burger, na Rua Alegre 347, aqui em São Caetano. Se você quiser saber tudo que tem lá, ó, entra no Instagram deles, @babyburger_SCS. Gente, muito bacana, gostei do atendimento, gostei
Quase que eles queriam que eu experimentasse tudo, mas não consegui comer um só. Mas gostei do tipo de hambúrguer, o pessoal que estava com a gente lá pediram outros tipos todos eles muito bem feitos, muito apresentados. Então, entra lá e se possível vai lá comer um hambúrguer com o Baby Burger. Procura o Baby lá, tá? Procura o Baby, fala que você veio aqui do podcast DNA do Esporte, que o Marquinhos pediu para você ir lá, que você vai ser muito bem recebido também, tá bom? Vamos ganhar um dinheirinho, Marcelo? Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Spa da Riqueza nós temos drenagem linfática, reflexologia podal, shiatsu, liberação miofacial para quem é atleta e também para futuros atletas, diminuindo dores e tensões musculares. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Pergunta agora, vou contar um caso para você. Que nós estamos falando da questão polêmica, do bullying, do homossexualismo. Nós trouxemos quando cuidava do departamento de judô da cidade, nós trouxemos uma moça da Paraíba. Veio para cá, começou, moldamos, lapidamos ela, ganhou tudo que tinha. E ganhou paulista, ganhou brasileiro, ganhou sul-americano. Quando ela ganhou o pan-americano, aí exigiram um teste de hormônios nela, né? E deu que ela tinha mais hormônio masculino do que era permitido, então teve que fazer. Então nós abafamos o caso na época, levamos ela pro endócrino, acho que foi pro endócrino, quem cuida disso aí?
nefrologista e endócrino, fizeram um tratamento para corrigir. Nesse meio termo vazou essa conversa, né? Só que o pessoal não falou que ela tinha hormônio, muito hormônio masculino, que precisava corrigir para disputar uma Olimpíada, né? O que aconteceu? Quando vazou, já a história chegou completamente invertida, já falaram que ela não era mulher, que ela era hermafrodita, e hermafrodita, e mais um monte de coisa. Bom, acertamos tudo. Aquilo criou um bloqueio tão grande na vida dela, que ela ia até brasileiro sul-americano e ganhava. Passou daquilo onde a mídia caía em cima dela, ela não passava na fase de classificação. E essa influência, a imprensa acabou com a vida dela, que ela nunca conseguiu ganhar uma Olimpíada, porque era claro, tinha trabalho de psicólogo, tinha tudo, mas aquilo criou um bloqueio tão grande, nunca foi para 3 Olimpíadas e chegava, não passava da parte, sendo que em outros campeonatos ela pegava as mesmas atletas e destruía as atletas, mas sobrava, é muita diferença de uma, chegava na Olimpíada e não ganhava ninguém. Conta um pouco desse bloqueio, acontece muito esse bloqueio? Acontece. E tem como trabalhar, porque eu lembro que na época contratamos um psicólogo, foi tudo que nós podíamos fazer, que nós tentamos, só que não aconteceu. Acontece sim, tem como tratar, mas cai naquela situação que eu até falei agora há pouco, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. É medo? Ela ficou com medo? Por que bloqueou? Então, a gente tem que descobrir a origem do problema, o porquê que está tão travado assim. E aí, cuidar. Então, às vezes, por isso que a gente fala da importância do psicólogo esportivo. Um psicólogo, ele até consegue tratar, mas o psicólogo esportivo, ele está inserido no esporte. Porque tem coisas que só o psicólogo esportivo entende, por exemplo. Essa situação é uma, porque ela precisa ganhar uma competição. E talvez para uma pessoa que não esteja envolvida no esporte, é assim, mas o que tem? Você vai perder uma. Do mesmo jeito que acontece com a criança pequena que deixa de ir nas festas de aniversário porque tem jogo. E o pessoal fala, mas é só um jogo, vamos na festa. A criança não, tem que dar importância lá pro jogo dela, pro campeonato, pra competição. Então, o psicólogo esportivo tem essa vantagem, né, de entender, estar inserido no esporte. E aí, investigar. Por que está acontecendo isso? É medo? É medo da imprensa? É medo do quê? Por que travou? De onde está vindo esse bloqueio? Então, aí, depois do momento que a gente entendeu por que tem esse bloqueio, aí sim a gente consegue tratar. E tem como tratar, sim. Ela teria sido campeã se tivesse conseguido desbloquear. Se tivesse o psicólogo esportivo... acho que até isso aí não é uma coisa nova, psicólogo esportivo, mas é que começou-se a introduzir faz pouco tempo. Exatamente. Já existe né, há algum tempo, mas agora que está né, em evidência. Depois da Simone Biles, né, quando ela falou nas Olimpíadas, aí ficou mais em evidência. Então, é isso. Então, o psicólogo esportivo, ele está mais apto para essa situação. Não que o psicólogo comum, o psicólogo clínico, ele consegue também cuidar. Mas ele não está inserido no esporte. Então, ele vai ter que entender primeiro toda essa dinâmica para depois cuidar. Eu acho que você tem que abrir uma clínica para cuidar dos pais. Eu estou lembrando que você sabe que eu estou me perturbando a história que você me falou. Porque e sempre acontece isso, mas eu fiquei meio... Eu vou chegar lá hoje no treino, vou fazer um escândalo com esses pais. Ela pode parar, tá tudo errado. Vocês estão ferrando com tudo, pô. Eu quero que o meu time ganhe, vocês ficam desgraçando tudo, meus jogadores. Como que pode? Vamos esquecer que o pai é doidão. Vamos esquecer tudo isso aí. Então, o pai é uma pessoa normal, é um ser humano ali compreensivo, que não vai pegar no pé dos filhos. Aí ele fala, olha, eu posso até, assim, além disso, ou se não você pega algum pai, aqueles bem sedentários que nunca fubeca jogou na vida, nunca jogou um peão, nunca mais nada, né? Como que ele faz? Ele tem o filhinho lá que ele quer, ele fala assim, pô, mas agora o negócio é esporte, eu preciso colocar ele no esporte. Como que o pai pode observar o filho para decidir qual esporte
é melhor para ele, ou qual seria, não melhor para a criança, mas como que o pai decide qual esporte colocar ele? Tem assim um jeito, ou vamos aqui pro atacadão, vai fazer todos, o que você gostar, tá lá. O ideal é que a criança experimente vários esportes. Porém, a gente já percebe a criança ali, por exemplo, com uma bola no pé, ou tentando imitar alguns passos, alguma coisa assim, se for uma dança, se for uma luta. Então, a gente consegue perceber. Mas, ao mesmo tempo, o talento não adianta. Porque se a criança não quiser, não adianta investir. Então, o primeiro passo para a gente saber qual esporte que a gente vai colocar o nosso filho é deixando ele experimentar realmente alguns esportes. E aí, ele vai se descobrindo, a gente vai entendendo qual que ele é melhor, qual que ele... A criança, ela fica o tempo todo brincando com aquilo. Se for uma bola, se for uma raquete, o tempo todo ela vai estar com aquilo ali. Então, a gente vai perceber que é aqui que ele gosta mais. Vou te botar numa saia justa agora. Aí, eu fui também treinar bastante. Eu fui para treinar em Cuba. E depois, como deputado, eu fui conhecer a educação e o esporte de Cuba, né? Principalmente esporte, me chamou muita atenção, porque como é tudo do governo, né? Como eles fazem? Pega a criança, mas essa criança é alta, essa criança vai dar alta, vai dar tudo, deixa eu examinar, tem uns, eu não sei qual a formação dos elementos que escolhe. Essa criança é alta aqui, vai jogar basquetebol ou vai jogar voleibol. Dali para frente ela começa a fazer o basquete, começa a fazer o voleibol. É isso que você vai fazer e acabou. E eles preparam dos 8 anos de idade, são 10 anos de preparação em cima daquele esporte, querendo ou não querendo. Até os 18. 18 ele está pronto para a Olimpíada. Tanto é que a maioria dos atletas, eles disputam uma Olimpíada. Uhum. Você não vê um atleta, a não ser dos esportes coletivos. É lógico que você precisa ter uma base e depois você mescla com os outros. Mas no esporte individual, principalmente, é uma Olimpíada. Vamos pegar, eu acompanhava mais de perto, o judô. Dos 8 aos 18, ele prepara o atleta, e 18 ele está apto a ir para a Olimpíada. Aí, geralmente, se destacaram 5, 6 no mesmo peso ali, eles disputam uma seletiva entre eles, e os 2 primeiros, vai titular e reserva, que vão para a Olimpíada. O resto, acabou ali, não classificou, vai fazer se quiser, o resto o governo dispensa eles. Então, você perdeu uma vida inteira para chegar na época da Olimpíada, o nego chegar para você, se pegar você que você não está num dia bom, se pegar você que você lesionou, está voltando de lesão, acaba a vida do cara. E aí, já pensou, sei lá, cuidando desse povo? Então, aí acontece essa situação porque treino supera talento. Então, se treinar muito, alcança boas coisas. Porém, se não é o que a pessoa quer, aí é justamente nesse momento que eles descobrem. Por isso que tantos acabam sendo dispensados. Porque ele não treinou uma coisa que ele não queria treinar, ou que não gosta. Então, ele aprendeu, ele sabe. Então, treino supera o talento. Mas se tivesse talento junto, seria melhor. Se tiver o treino com talento, é onde nós vamos fazer os gênios, né? Exatamente. Fazer um Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. E aí, então, essa situação é difícil. Por exemplo, se eu estivesse lá vendo esse pessoal sendo dispensado, ia acolher esse pessoal. Uma dor no seu coração, não ia? Ou alívio. Porque assim, olha, ele se livrou de uma coisa que ele não queria, de repente, estar ali. Então, eu ia acolher para entender o que cada um está pensando, para entender, tipo, e aí, como que foi essa dispensa para você? Mas eu perdi minha vida toda aqui. Ou, graças a Deus que finalmente eu fui dispensado, porque não era isso. Tem uma coisa que eu lembro também sempre. Quando tem um amigo meu que o pai queria que ele fizesse a faculdade, ele entrou na faculdade que o pai queria. Olha a situação. Aí ele fez 2 anos. Falou, não é isso que eu quero, não quis saber de pai, não quis saber, trancou a matrícula. Aí, família, tudo, mas você vai perder 2 anos que você já fez. Aí,
Poxa, a resposta dele foi uma coisa muito bacana. Ele falou, não, eu não estou perdendo 2 anos, eu estou ganhando os outros 2 anos que eu ia ter que perder o curso para depois fazer o que eu quero. Então, eu estou ganhando 2 e não perdendo 2. Não é bem isso, exatamente né, isso. Por isso que eu falei, o alívio, exatamente isso. É o que você falou, é o alívio daquilo de estar fazendo o que você não gosta, e acho que deve ser uma coisa bem ruim, né? Isso traz problemas psicológicos até. A gente acha que não, né? Mas traz. Tem pessoas que ficam um pouco abaladas, assim, que depois é difícil para consertar, né? Como sei que aquele esporte aquele esporte que devo deixar meu filho praticar? Agora é para o pai, né? Então, é aquilo que eu falei, né? A criança, ela sempre está brincando com alguma coisa, ou com uma bola, ou com uma raquete. Então, a gente já vai entender que ela tem uma tendência ali para qual que ela gosta, Então, essa é uma das coisas que a gente pode observar na criança. Então, qual caminho seguir? Observando a criança. Se ela gosta de estar ali, com o que ela brinca, o que ela fala. E agora para o pai. Derradeira, tá bom? Prometo que é derradeira. E a minha cobrança como pai? Como deve ser a minha cobrança para com meu filho dentro do esporte? Então, tem que ter cobrança, porque quando eu falo pro pai, né, que ele tem que observar o filho tem que estar confortável, que ele não pode gritar, não pode ter o lugar do treinador, o pai falou, então qual que é meu papel? Mas o pai tem que cobrar, a gente não cobra nota na escola, então, mas a gente cobra diferente, a gente cobra assim, se você se comprometeu a jogar um campeonato com seus amigos, então você vai jogar esse campeonato. Eu já não quero treinar. Não, você vai treinar, porque você se comprometeu. Então, a gente sai do futebol, vai ficar só brincando lá. A gente vai sair do time do judô, a gente vai ficar só brincando. Você quer jogar profissional? A criança pequenininha, hoje em dia está cada vez mais, né, profissionalizando. Então, qual que é a sua responsabilidade nisso? Cobrar o que a criança se comprometeu a fazer. Então, assim, você quer jogar? Então, tudo bem. Numa escolinha só para brincar ou quer num time? Quer para federação? As crianças hoje tudo federada. Não, eu quero ser federada. Então, você vai ter as responsabilidades tal, tal e tal. E aí, hoje eu não quero ir. Não, você vai porque você se comprometeu com o seu professor, com seus amigos, com o seu treinador. Então, é esse tipo de cobrança que o pai tem que fazer. Não tomar o lugar do treinador e falar, a gente combinou de fazer isso, tem que fazer tal... Entendi. Entendeu? Então, tem que ter a ver a cobrança, sim, os pais têm que estar ali, mas é uma cobrança diferente da que os pais fazem. Os pais, eles trocam de papel, e não fazem o papel de pai, educando e cobrando. Fabiana, agradeço você. Estou quase um psicólogo esportivo, viu? Gostei muito, esclareceu bastante coisa. E tenho certeza, não só para mim, mas principalmente para os pais da molecada aí, que está fazendo tudo errado. Hoje eu estou saindo daqui que está fazendo tudo errado. Nem está fazendo tudo errado, em vez de ainda estar ajudando, nós estamos atrapalhando. Você que é pai também, pai de criança que está fazendo esporte, veja e reveja tudo que Fabiana falou aqui para nós, tá bom? Quero te agradecer, quero agradecer a presença sua aqui, espero que venha mais vezes aqui com a gente, mas não me traga mais foto, porque aí eu vou brigar com você e com o Marcelo, não me traz foto desse teminho aí não, viu? Tá bom. Próxima vez você tem que trazer foto de um time bacana, um time de gente bonita, que só tem torcedor bonito, que é o Parmeira, tá bom? Tá bom. Agradeço, Fabiana, seja sempre muito bem-vinda. E vou trazer você mais vezes, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito legal poder falar de psicologia esportiva. Tem bastante assunto pra gente falar, então pode contar comigo. Quando precisar, eu venho, hein? Não, vamos sim. Gostei muito mesmo. E, galera, não esqueça aí de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com um amigo aí, tá? E para você estar sempre por dentro dos nossos podcasts. Hoje foi muito bacana. Coisa que ninguém fala, é difícil a gente ouvir, a doutora Fabiana esclareceu muito, inclusive muita coisa que nem quer falar, né? Exatamente. Tem coisas que a gente evita falar, não... Pelo contrário, nós temos que falar, nós temos que orientar e nós temos que nos policiar, porque senão a gente acha que está ajudando, não, nós não estamos ajudando, não. Tá? Nós estamos atrapalhando. Então, obrigado pela audiência de vocês no Instagram e no YouTube, tá bom? Um abraço, até o próximo podcast e fiquem com Deus. Não, pera aí.
Me mandaram aqui, ó, nós vamos falar agora as frases que só os brasileiros falam e que a NASA está estudando, tá? Então, vou falar só duas por programa. Olha o que o brasileiro fala. Me inclua fora dessa. Essa é, ó, chique. Tô só o pó da rabiola. Vamos trazer as outras no próximo podcast. Um beijo no coração de vocês.